Bom, estou começando aqui o estudo, já contextualizei e vamos lá. Eu comecei o meu contexto aqui pelo 60 minutos, que eu vou deixar grandão. 60 minutos não, pelo 4 horas, que é o 240 minutos. Identifiquei uma tendência de alta, não precisei desenhar Poderia, por meio didático, mas eu estou vendo que essa aqui, ó, foi a última pernada, ó. Essa aqui foi a última pernada relevante. O preço fez uma correção direto, profunda. Ó, veio sentir só aqui embaixo aqui, ó. Aí beleza. Tô contextualizando aqui atrás para chegar lá na frente. O preço deixou essa pernada de alta, sentiu aqui no nível de Fibonacci dessa pernada de baixa, né? Normal, jogou para metade dessa pernada de alta. Essa pernada aqui, que está marcada aqui, ó. Ó, essa. Jogou para cima. Isso que ele jogou para cima, ele sentiu ali, né? Jogou para baixo. Como a tendência é de alta, a triangulação é a favor da tendência. Então ele sentiu aqui na metade desse caminho aqui, ó. Aí eu já botei uma fibra aqui para me posicionar, para saber da onde está saindo esse preço. Ó, vocês percebem que ele veio, cravou aqui, ó, região de 50%, 61, chegou a testar o 61 ali e iniciou um movimento de tendência. A partir desse movimento de tendência, ele veio deixando esses topos e fundos aqui ascendentes. Deixou esse, aí ele corrigiu, aí ele deixou esse, aí ele veio seguindo os pivôs até o dia que eu vou operar. No dia que eu for operar, ele me deixou essa pernada aqui, ó. Essa última pernada de rosa aqui. Fibo nela, já que ela é a fibo mais próxima do preço, de um tempo gráfico macro. Fibo nela. O que o preço fez? Trabalhou aqui na região de 61, testou duas vezes o 61, fez um choque aqui, ó, quebrou a estrutura, já sentiu na metade, jogou para cima. Ó, vou desenhar a estrutura aqui. Ó, ele desceu lá de cima aqui para baixo. Ó, tentou iniciar um movimento do 61 aqui, uma alta, muita gente comprou. Ele veio, estopou quem comprou. Então, quer dizer, fez um fundo mais baixo aqui. Isso que ele fez um fundo mais baixo e quebrou esse topo daqui, ó. Ele fez um choque, voltou aqui, testou o nível de Fibonacci do choque, que seria esse movimento daqui de baixo até aqui, esse topo aqui, esse novo topo, topo mais alto aqui. Aí, beleza. Teríamos, caso estivesse operando nesse horário, teríamos uma Fibonacci aqui embaixo aqui. Já estou aproveitando para estudar o finalzinho do dia anterior para poder chegar lá no dia lá, no dia que dá para operar, né? E no caso o dia do estudo, né? Seria o dia mais para frente ali. Mas estou chegando lá. Ó, Fibo nesse movimento aqui, ó. Vou tirar o nível de 38,50 aqui para tirar um pouco essa poluição. E aqui temos o nível aqui, ó. Temos esse movimento de alta. Ó, temos esse movimento de alta. Aliás, não. Estamos falando desse movimento aqui. Ó, de rosa aqui, ó. Deixei rosa. Temos esse movimento de alta. Temos uma retração na qual o preço corrigiu, violou o 61, buscou o 76 aqui, ó, retraiu tudo. Isso é um candle de 4 horas. Retraiu tudo, segurou no 61 e já começou a estruturar a renovação da tendência, a retomada da tendência de alta, né? Aí beleza. Ele estruturou ali, corrigiu aqui. Aqui seria a região de entrada, onde a gente buscaria uma entrada no micro tempo gráfico.
Ó, jogou lá para cima, jogou aqui para baixo, ó, sequência de pivôs de alta. Jogou aqui para cima. Qual foi a pernada mais próxima do dia? Agora, o dia operado é a partir dessa linha aqui, ó. O estudo do dia é a partir. Vou botar azul, não, tem muito azul na minha tela. Ó, a partir da linha vermelha. Da linha vermelha para a direita é o dia operado. Vou tirar essa fibra aqui para poder chegar na hora. E beleza, até então é isso. Aí o que que o preço fez? Ó, me deixou essa pernada aqui de rosa. Ó, tá vendo essa última pernada aqui de rosa? Vou marcar ela aqui com fundo aqui e um topo lá. O que que o preço fez? Ó, fibo na pernada de rosa, ó, do topo pro fundo, ó, gaiou no fundo aqui, no topo lá, beleza. O que que o preço fez? Primeiro, fez umas aproximações aqui, fechou lá no 38, mas fez umas aproximações no 50% aqui, sentiu. Depois ele desceu mais um pouco, como quem fala, para a manada, para quem acreditaria na venda, é um pivô de baixa, certo? Mas aí ele logo violou o 61 aqui, sentiu com pressão, bastante pressão, então quer dizer, o que que me indica? É que o preço acabou de sentir uma região de muita pressão. Pressão macro. Estou falando de 4 horas, isso aqui é um gráfico de 4 horas, então é pressão macro. Aí beleza, vem saindo candles positivos até então. Deixa eu tirar esse quadrado aqui. É isso. Ó, da linha vermelha para a direita é o dia operado. Temos uma região de pressão aqui, mas ainda temos isso aqui, ó. O preço não desceu até aqui. Vou tirar essa linha vermelha. Desceu até aqui. Subiu e desceu até aqui de novo. Então, falando de um tempo gráfico macro, por mais que não seja para reverter o movimento, aqui tem uma probabilidade de respeitar nessa região aqui, ó. Ó, por quê? Porque o preço caiu aqui, ó, daqui de cima dessa seta vermelha até aqui embaixo, ó, até aqui embaixo, ele teve uma variação ó, de 2%, entendeu? Uma variação de 2%. Então, para um movimento que tem uma variação de 2%, os níveis de Fibonacci dele vão funcionar para fazer, eu não digo para reverter todo o movimento macro, mas eu digo para um bom movimento, um movimento que a gente precisa, entendeu? Para bater meta, para ficar bonito. Então, o que que acontece? Aqui, nesse 61, tínhamos confluência. Tá vendo que o preço veio com pressão, beleza, mas aí nisso que ele chegou aqui no 61 aqui, ó, ele deixou uma rejeição. 61 com LTB. Tá vendo essa linha de tendência de baixa ali? Ó, aqui seria o terceiro toque da LTB. Então, quer dizer, vou fazer um quadrado aqui logo, para a gente ir chegando lá para os 60 minutos. Para a gente chegar para o refinamento, o ponto da entrada. Teve uma entrada essa hora, vou ver as próximas entradas, mas até então eu já tinha analisado isso aqui. Aí, ó, fiz esse quadrado vermelho para saber que aqui era a região da entrada, aqui era a região de confluência. Vou voltar aqui para o meu layout, vou vir aqui no 1 hora. Olha o que acontece, rapaz. Olha o que acontece nesse estudo. Ó, vou refinar aqui o quadrado por 1 hora. E eu quero destacar, ó, até onde acabou o movimento aqui. Ó, fiz um quadrado amarelo para destacar de onde começou o movimento. Que foi aqui, ó. Aqui começou o movimento. Tá vendo aqui, ó? Começou o movimento. Ó, vou fazer uma linha
horizontal. Cadê? Linha horizontal. Linha vertical. Nesse candle que confirmou a retomada do fluxo, foi esse candle aqui, ó. Ele confirmou a retomada do fluxo e eu botei essa linha vertical aí para vocês verem a retomada de volume nele. Então, quer dizer, ele foi o candle onde o preço vinha, ó, o preço vinha nesse candle, aí eu observo o volume lá embaixo, o volume estava de um jeito, o preço fez esse outro candle, o volume estava de um jeito. Quando chegou lá na região, ó, o volume dos compradores caíram e o volume dos vendedores entraram. Então esse candle que começou, ó, 2 da manhã e fechou às 3, vou tirar a linha horizontal agora para a gente ver ele legal. Esse candle aqui, ó, que começou 2 da manhã e fechou às 3, o candle de 60 minutos, já me startou o fluxo vendedor. 3 horas em diante, eu não pensaria mais em venda. Além de que ele é um 1, 2, 3 de venda, um padrão gráfico maior, com confluência, então sai da frente. Então, naquele momento ali, é venda, venda, venda. Por mais que a tendência macro seja de alta, naquele momento ali, o fluxo vendedor agrediu. Beleza, o candle que abriu 2 horas e fechou às 3, ele me disse venda. Aí, beleza, o candle que abriu às 3 horas e fechou às 4, ele me disse que tentou subir, mas pelo volume aqui, ó, ele não conseguiu. Ele não conseguiu subir. Então, quer dizer, vamos ver de 3 horas em diante, que é o momento onde startou o fluxo. De 3 horas em diante, vamos ver se teve alguma oportunidade no micro. Aí eu vou olhar aqui o 20 minutos, primeiramente. 20, ó, opa, acabei mexendo na Fibo. Vou tirar aqui o nível de 38 e o de 50, porque o preço já está lá no nível de 61. Não tem necessidade de ter esses níveis. Beleza, beleza. Aqui. Ó, agora aqui o tempo gráfico de 20 minutos, o tal start. Vocês reparam, ó, se você reparar, ó, aqui, ó, 1 hora, eu tenho que ver 3 horas em diante. Então, quer dizer, aqui no 20 minutos, já estava antecipando a venda, ó. A venda já estava tendo antecipada nesse candle aqui, ó, que está marcado com a seta aqui, ó, ele mesmo. O topo a máxima do candle dos 60 minutos que confirmou o fluxo vendedor, já tinha sido dada a planta aqui, ó, no 20 minutos. Se você reparar o volume, ó o volume dos candles que chegaram ali na região. Na LTB com média com nível de 61 macro. Ó, meia-noite, aí bum, 1 hora, chegou lá. Aí até então a venda tava, a compra estava agredindo mais. Aí deu esse candlezinho aqui, de 1,20, com aquele volume lá. Depois, quando era para compra retomar a tendência para romper essa região, olha o candle de 1,40, o que que ele faz? Olha aqui em cima e olha lá embaixo no volume lá, ó. A linha vertical tá aí para isso. 1,40, ó. Aí, porra, olha o candle de 2 horas. O de 2 horas com o candle de 2,20, eles confirmam o fluxo vendedor, porém, o momento de entrada que eu vi mais perfeito, onde o preço busca o nível de entrada que eu gosto, portanto, o preço, por mais que ele tenha descido aqui, feito essa correção e desencanado uma queda, essa correção não foi o suficiente para eu tomar minha decisão. Então, o que que eu vi de entrada aqui? Fibo em todo esse movimento de queda, ó, Fibo em todo o movimento de queda aqui, ainda contextualizando com o nível de LTB e 61. Saiu o fluxo, primeiro fluxo, né? Entrou a correção, foi esse movimento aqui que subiu até lá. Agora, pela leitura na região de volume, vamos lá.
Ó, o preço chegou. Até então ele subiu com volume forte, ó. Olha lá embaixo lá, ó, 5 horas, 5h20, ó, volume forte, candles forte. Ó, o candle de 6h20 já chegou lá no 61, perdendo a força, já perdeu o volume. Candle de 6h40 já entrou um volume maior que o 6h20. Daria para entrar? Daria, mas eu aguardaria mais um pouco. Candle de 7 horas tentou retomar a alta, não conseguiu. Candle de 7h20 deu a letra. Então, quer dizer, 7h20, ó, esse candle aqui me autorizaria a entrar no micro e realizar um trade. Esse candle aqui, ó. Agora eu vou fazer um círculo nele para eu não me perder. Ó, fazer um círculo nele. Esse candle aí que abriu, ó, 7h20 e fechou 7h40. Então, quer dizer, a partir de 7h40 eu poderia vender lá no micro. Então, vamos ver a partir de 7h40 se deu realmente alguma oportunidade no micro. Agora eu vou mudar aqui para minha tela de baixo aqui. Deixa eu mudar. Pronto, agora vocês estão vendo minha tela de baixo aqui. E a entrada, ó, aqui do lado tá os 10 minutos. 10 minutos. Eu vou tirar esse quadrado aqui agora. Ó, aqui desse candle aqui para lá. Tá vendo? Daqui para lá. Deixa eu aumentar o quadrado aqui para melhorar. Ó, nesse espaço aqui eu tinha que encaixar uma entrada de venda. Ó, nesse espaço aqui. Depois desses dois candles vermelhos aqui, ó. Depois desses dois candles aqui, eu fiquei autorizado a entrar. Esses dois candles foi aquela formação lá do 20 minutos. Vou botar aqui no 20 minutos. Para não ter... Ai, carai. Tem nenhum tipo de dúvida. Ó, tá vendo aqui, ó, 20 minutos? Foi esse candle aqui. Abriu 7h20, fechou 7h40, startando a venda. Startando a minha querida venda. Então, já que ele startou a venda, a região é de 61, está a favor do fluxo dos 60, está a favor de tudo e todos, está autorizada a entrada. Vou voltar aqui para o meu 10 minutos. 10 minutos, na verdade, eu não preciso olhar. Agora eu vou olhar aqui os 2 minutos para ver se me deu a entrada com todo esse contexto, para ver se a minha querida entrada apareceu. Padrão. Então, quer dizer, ó, esse foi o movimento de referência que eu tinha para traçar a minha FIBO. Ó, FIBO nesse movimento de preto aí, que no caso seria uma FIBO naquele candle lá dos 20 minutos. Vamos dar um zoom. Zoom, zoom, zoom. 1, 2, 3 de venda. Foi o padrão. 1, 2, 3 de venda. Ó, identifiquei o padrão. Deixa eu sublinhar ele aqui. Ó, identifiquei o padrão. 1, 2, 3 de venda. Vamos ver como é que foi o risco retorno dele. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se verde vai ficar legal. Não, vai ficar horrível. Verde claro. Tá apagado. Amarelo. Não. Puta merda. Laranja. Ah, deixa laranja. Não, deixa preto. Ou cinza. Quer ver? Aí, cinza. Show. Aí, identifiquei o padrão. Ó, quem me confirmou o padrão foi esse cara aqui. Vou botar as 3 setas para só para valorizar aqui o padrão. Então, quer dizer, entradinha estava no fechamento desse camarada aqui, ó. Entradinha no fechamento desse camarada aqui. Vamos puxar lá o risco retorno. Ó, stop ali para trás ali, ó. Atrás do candle, desse candle aqui, do 1, 2, 3. Vou botar esse quadrado aqui de vermelho. Seria representando o stop loss. E essa entrada
essa entrada, o máximo que dava para conduzir ela, na real, era até essa região aqui, ó, que é a região de fundo, o fundo da tendência. Ó, ele é o fundo, ele é o único fundo que tinha o fundo do dia anterior, fundo marcado aqui da tendência. Então, o que eu tinha de alvo ali era lá. Eu estava entrando lá em cima, então eu estava bonito na fita. Vamos botar que eu pego até o fundo. Pega até o fundo, ó, o início, antes do fundo, para compensar o spread, esse tipo de coisa. Eita! Aí sim, hein? Aí sim. Aí sim, aí sim, aí sim. Vamos ver as conduções aqui. Ó, o preço foi lá, bateu no nível, fiz a minha entrada, jogou para baixo. A partir do momento que rompeu esse fundo, poderia puxar lá para o zero, já estaria no 0 a 0. O preço subiu aqui, fez esse topo, rompeu lá o fundo, esse fundo aqui, ó. Já poderia puxar meu estoque para cá, eu já estaria com o estoque no lucro, porém quase no 0 a 0, né? O preço fez essa correção, rompeu direto com o fluxo, já poderia puxar meu stop para cá, na condução do pivô. O preço fez a correção, rompeu com o fluxo, já poderia puxar meu stop para cá. Eu já estaria garantido no lucro, no lucro. O preço fez essa correção, buscou o alvo, me deu o gain. Se eu tivesse que segurar mais, seria só até aqui, ó. Até esse último topo aqui. Rompeu, fez choque naquele pix, voltou, naquele pix de novo. Região de valor. E é isso, estudo. Não, é isso não, estudei só uma entrada. Qual é? Estudei só uma entrada, rapaziada. Tendência de alta, a região de valor era aqui, ela foi capturada, fez o choque, rompeu dois topos aqui, ó, dois topos anteriores, voltou, ó, voltou, agarrou nessa região aqui de fundo. Agarrou nessa regiãozinha de fundo aqui. Vou tirar esse. Ó, o que que o preço fez depois que me deu o gain lá? Ele fez esse choque, quebrou esse fundo, choquezão, voltou. Eu estaria com a minha fibra traçada aqui, ó, desse fundo até o topo lá. Ó, fibo, estaria com a minha fibra traçada assim. Provavelmente, desliga isso aí, João. Desliga. Ai, troço chato. O que que o preço fez aqui em 2 minutos? Vamos ver só se esse movimento teve volume. Se esse movimento teve volume, beleza, entendeu? Então, o que que a gente precisa ver? Ó, depois que o preço chegou aqui nessa região aqui, que eu tinha traçado como alvo, o que que o preço tinha que fazer? Tinha que entrar volume, pelo menos ali no 20 minutos, entendeu? Então, após o gain agora, e após o preço chegar nessa região aqui, vamos recapitular a análise macro. Porque não adianta eu ir seguindo o micro aqui e sem contexto real, né? Ó, joguei lá para cima de novo, vocês estão vendo a minha segunda tela. E é isso. Vamos lá. Ela falou parece que tá pronto. Essa é a chave que a gente fez? Não é. Parece que ela tá baixa, não sei. Essa é a original ou a que a gente fez? Ó, teve uma entrada de fluxo aqui sim, ó. Esse camarada aqui verde aqui, ele entrou com fluxo tete a tete, ó. Ó, tete a tete, ele entrou muito fluxo, ó, candle das 11
iniciou 11 horas e fechou 11h20. Então, a partir das 11h20, eu já estaria autorizado a fazer uma entrada, a partir das 11h20. Então, quer dizer, entrou esse padrão aqui, no 20 minutos. Agora eu vou jogar lá para baixo com o micro tempo gráfico de novo, para vocês verem aonde foi a entrada ali. Ó, preço desceu direto, até então nenhum padrão. Ó, essa descida aqui, ó, desceu direto. Aí quando de repente ele deixou aqui esse padrão, ó, veio, confirmou o padrão. Confirmou o padrão, 1, 2, 3, vou fazer um quadrado no padrão aqui. Botar de e a bateria. Vou pegar o carregador aqui, Rapidex. Ó, deixou o padrão 1, 2, 3 aqui. Dessa vez a favor da tendência, porém, o que tínhamos no caminho? Ainda tínhamos aquela LTB lá. Ó, essa linha preta aqui é a LTB. Então daria para pegar um alvo até a LTB ali. Entradinha no fechamento desse terceiro candle aqui do 1, 2, 3. Bora ver o risco retorno até lá. A favor da tendência daria até para seguir mais. Mas vamos ver, ó. Entradinha aqui, stop atrás. De vermelho representando stop loss. Outro quadrado aqui representando o gain. Ó, até a linha até a LTB, até a LTB ali tá pagando legal. Vou botar 1, 2, 3 para 1. 3 para 1 pode ser que esteja, pode crer que está pagando. Vamos focar nessa entrada aqui agora, tirar esse monte de quadrado aqui. Como se nós tínhamos aquela LP ali, e também nós tínhamos ativo de todo o movimento de queda, que é o que eu vou ver agora, ajustar em relação aos movimentos. Ó, lá seria o alvo mesmo. Lá tá casando com 7,9 de FIBO, 7,5 de FIBO, 7,9, com a LTB. Lá com certeza seria um alvo. Então, vamos dizer que seria a segunda entrada ali, realização de lucro. Vamos lá. Fez depois disso. Isso me deixou esse padrão aqui ancorado pela 9 de 2 minutos, pelo 9 de 5 minutos, que essa aqui não é a 9 de 2, está pelo tempo gráfico de 2, mas é a 9 de 5. Eu não confio na 9 de 2. Isso aqui é as médias do 5. Deixou esse PFR aqui, vamos ver, relação risco-retorno. Ó, entradinha, fechamento do PFR. Qual o PFR? Esse aqui, ó. Entradinha no fechamento do PFR. Vou representar aqui o risco, o stop loss de vermelho. E vamos ver aonde tá, até onde dá para carregar esse trade. Vamos dizer que a gente vai usar um espelhamento lá de baixo. Desse topinho aqui, ó. Esse topinho aqui, ó. Vou espelhar ele para cima. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo seria o limite. Então, vamos dizer que até aqui, ó. Vamos ver se tem mais confluência para jogar esse alvo um pouco mais para cima. Um pouquinho mais. Ó, desse topo aqui, ó, daqui, ó, primeiro alvo dele, como é um alvo mais macro, primeiro alvo dele. Ó, primeiro alvo tá dando ali, segundo alvo lá em cima. É isso.
ó, segundo alvo aqui em cima aqui, ó. Então, quer dizer, até lá em cima poderia levar de alvo. Então, vamos ver o risco retorno, como é que ficou nesse trade aqui, de continuidade, padrãozinho PFR, jogou até lá, pagou aí o quê? 3, 4 para 1. 3, 4 para 1. É 2, 3, 3,5. 3,5 para 1. Padrãozinho no meio do caminho, depois do movimento. Fluxo era altista já. Começou desde lá de baixo. E é isso. E é isso. Daqui para lá eu já não faria mais nada. Teria que fazer lá, recapitular, a leitura macro. E aqui encerrou o dia também, ó. Aqui, ó. Aqui fecha o dia aqui, ó. Bem nessa linha aqui, ó. Então deu para estudar o gráfico todo. E é isso. Essa foi a análise do dia. Pô, eu tô perdido, cara. Dia primeiro. Dia primeiro. Dia primeiro do 1 de 2025. Aqui no replay eu botei dia 2, mas foi para estudar o dia anterior. Entendeu? Então, foi isso. Eu não sei o que eu estou estudando aqui atrás. Aí, pessoal. Agora eu estou meio perdido. Que dia? Peraí. Que dia é esse que eu estou estudando? Meu pai amado. Eu já não estou entendendo nada. Esse dia aqui é o dia 20. Não, eu viajei aqui, rapaziada. Ó, viajei. Eu pretendia estudar um dia, acabou que eu comecei a fazer uma leitura de contexto aqui, babá, e acabei estudando esse dia aqui, ó. Esse dia aqui é o dia 29 do 11. Então, esse vai ser o primeiro dia de estudo aqui. O dia 29 do 11. Deixa eu ver. Dia 29 do 11. Foi isso mesmo. Dia 29 do 11. Abriu aqui meia-noite, subiu lá, deixou aquele fluxo, pá, aí abriu aqui, ó. Aqui era dia 29 ainda, 29. Foi isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Foi isso aqui, ó. Estudando esse dia aqui, vou fazer um quadrado no dia que a gente estudou. Ó, estudamos esse dia aqui, ó. Estudamos esse diazinho aqui, que deu 3 entradas. Então, quer dizer, toda onde o preço chegou, LTB com 61, entrou fluxo e tal, me deu minha primeira oportunidade aqui, com confluência com os tempos gráficos maiores. A primeira oportunidade pagou 20 para 1 naquele PIX, já com lucro no bolso. Peguei mais uma oportunidade até o ponto de trava, precavido, 3 para 1, 4 para 1 naquele PIX. Logo apareceu uma oportunidade no PFR, eu tirei da bagaça no bolso, arrisquei mais uma pontuaçãozinha ali para pegar ali meus 3 para 1 até o nível de alvo. E é isso, faço mais nada. Então, no caso, fica registrado dia 29 de 11 de 2024, primeiro dia ali. E é isso.